Boa tarde, turma. Estamos aqui novamente, né, na aula de História. Mais uma sexta-feira. Espero que todos vocês estejam bem, né? Hoje a aula vai ser muito rápida, muito simples, porque nós vamos concluir o primeiro capítulo, certo? Do livro. Então, eu peço a vocês que abram aí o livro no primeiro capítulo e vamos acompanhar, né? Bom, antes da gente começar, o que é que nós vimos até agora? Nesse capítulo, nós vimos vários tópicos, né? E sempre eu gosto de começar a aula relembrando um pouco. Então, nós vimos a importância da história, o que é história, o que a história estuda, que são as mudanças e permanências, não é isso? Então, o que é a história? É a ciência que estuda os seres humanos no tempo e no espaço, certo? Ela estuda as ações do homem no tempo e no espaço. Essas ações, elas podem ser divididas em coisas que mudam e coisas que permanecem. Por isso que ela estuda as mudanças e as permanências, né? Então, as mudanças, por exemplo, nós vimos que os meios de comunicação, eles mudam, a forma de se alimentar, ela muda, a maneira com que nós nos vestimos, a moda, né? Ela muda. E a história estuda tudo isso, né? E tem algumas coisas que mudam muito pouco, né? Ou mudam muito pouco ou não mudam. Por exemplo, as construções antigas, né? Aquelas casas antigas, as igrejas antigas, né? As maneiras de algumas brincadeiras. Então, tudo isso a gente estudou que são permanências e mudanças. Nós vimos também o tempo cronológico. O tempo cronológico, pessoal, é aquele tempo inventado pelo homem para marcar acontecimentos, né? É o calendário, para marcar o início de uma contagem. Então nós vimos vários tipos de calendário. Vocês lembram que nós vimos o calendário dos cristãos, que começa com o nascimento de Cristo. Nós vimos o calendário dos judeus, que eles começaram a contar antes do nascimento de Cristo. Nós vimos o calendário dos muçulmanos, que eles começaram a contar depois do nascimento de Cristo. E, se eu não me engano, foi no ano 622, quer dizer, já tinha passado 622 anos do nascimento de Cristo. E aí teve um acontecimento que marcou a vida dos muçulmanos. E eles zeraram o calendário, eles iniciaram, começaram do zero. Então, o tempo cronológico está relacionado a calendário, né? Aos dias, aos meses, aos anos, certo? E nós vimos como calcular os séculos. Quando o século ele termina, quando o ano ele termina em 00 e quando não termina, que eram as duas regras. Ok? Então eu espero que vocês tenham feito uma excelente atividade da semana passada, que eu pedi para calcular os séculos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode rever a aula lá no canal do YouTube, né, da escola, ou pode mandar alguma pergunta pelo WhatsApp, ok? Vamos continuar. Bom, o que é que nós vamos estudar hoje? Só 3 tópicos, muito rápido. É o tempo da natureza, o tempo histórico e os períodos da história. Então, olhem só, eu falei do tempo cronológico. O tempo cronológico é aquele que mede, né, através dos dias, meses, anos e séculos, o calendário. E o tempo da natureza? Pessoal, o tempo da natureza, como o nome já está dizendo, é quando uma sociedade ela vive a partir dos fenômenos naturais. Ela mede o seu tempo a partir dos fenômenos naturais. Por exemplo, algumas tribos indígenas, eles observavam quando começavam as chuvas. Quando estava no período de chuva, eles faziam algumas coisas. Quando estavam no período de seca, eles faziam outras coisas. Então, o tempo da natureza é fazer algo em virtude de acontecimentos naturais. O cronológico, não. É a partir do calendário. Você tem uma contagem a partir do calendário. Ok? Então, o tempo da natureza é simplesmente isso. Vamos lá.
Tempo da natureza é o tempo baseado nos acontecimentos naturais. Por exemplo, alguns povos indígenas que observam a natureza para saber o momento certo para realizar as plantações. Então você não ia plantar no momento de seca, que as plantas elas não vingariam, né? Tem um momento certo para fazer as plantações e é observado pelos fenômenos da natureza. E o tempo histórico? Agora na página 14. Bom, hein? Aqui o tempo histórico eu quero que vocês prestem bem atenção. Primeiro, tem que saber o que é o tempo cronológico. E eu já disse, é aquele criado pelos homens, resultado de um acordo. Os homens fizeram um acordo e construíram o calendário. Certo? E o tempo histórico? Aí ele já está relacionado com as mudanças e as permanências que ocorrem na sociedade. Então, por exemplo, uma guerra durou muitos anos, certo? A construção de uma obra, uma pirâmide, demorava várias décadas, 20, 30, 40 anos para ser construída. Então, o tempo histórico, ele não se mede o tempo histórico em dias ou meses, é em acontecimentos, certo? Em algo, em mudanças e permanências da sociedade. É diferente. Nós vamos ver já já que o homem ele dividiu a história da humanidade em períodos. Isso é o tempo histórico. Cada período ele tem coisas parecidas. Na pré-história, o homem vivia nas cavernas, tinha ferramentas de madeira, de osso, de pedra. Então ali era a pré-história. Demorou milhares de anos na pré-história. Então o que é tempo histórico? É o tempo que está relacionado às mudanças e às permanências que ocorreram na sociedade. O que é tempo cronológico? É o tempo que está relacionado ao calendário. Certo? E o que é tempo da natureza? É o tempo que está relacionado às mudanças da natureza. Só isso, é muito fácil. Né? Histórico, o nome já está dizendo, vem de história, relacionada à história do homem. Certo? Então vamos lá, na página 18. Quais são os períodos da história? Os cientistas eles dividiram a história em 5 períodos. Certo? Então, desde que o homem chegou, não é nem chegou, desculpa, desde que da existência, da origem do homem até agora. São 5 períodos. Certo? Daqui a 1 ou 2 capítulos nós vamos falar sobre a origem do homem. Não é agora. Mas desde que o homem se originou até agora, são 5 períodos. O primeiro período é chamado de pré-história. O segundo de idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea, que é a que nós estamos hoje. Isso aqui vocês têm que aprender, porque nós vamos ver do 6º ano ao 9º ano. Os períodos da história é muito importante que vocês aprendam. Eu vou cobrar nas provas, certo? E aí eu trouxe uma figura para mostrar mais ou menos como é cada idade dessa. Então vamos lá. Quando se fala em pré-história, o artista que fez essa figura, ele colocou um homem com uma lança. Por quê? Porque naquele período foi quando surgiu as primeiras ferramentas, as primeiras armas, certo? Quando ele fala em idade antiga, ele colocou 3 colunas. Porque vocês vão ver depois que a gente estudar Grécia e Roma, que foi o período que teve grandes construções. O Egito construiu as pirâmides, a Grécia construiu os templos, né? Roma também é conhecida por grandes engenheiros, grandes construções. Na Idade Média, foi um cavalo, um guerreiro, um cavaleiro. Foi o período que quem governava eram os reis, né? Não eram nem os reis, eram os donos de terra, os senhores feudais. E a cavalaria era o símbolo de poder. Quando você assiste a algum desenho que tem castelo, que tem príncipe, princesa, é baseado na Idade Média, é chamado de período medieval. A Idade Moderna tem uma coroa, é quando os reis eles ganham mais poder.
Na Idade Média, eles dividiam o poder com os senhores feudais, os donos das terras. Na Idade Moderna, eles já têm mais um poder absoluto, só deles. E a idade que nós estamos vivendo agora tem uma imagem de um computador. Por que isso? Porque o que caracteriza nós agora é a tecnologia. Então vocês podem ver que apenas numa figurinha simples, o artista aqui ele mostrou o que era o principal de cada período da história. Certo? Pronto. Agora tem uma atividade só com 4 questões, muito fácil. Todas as respostas estão ou no que eu expliquei ou no vídeo que eu vou passar mais na frente. Então vocês pesquisam no que eu falei, olham o vídeo, apenas a questão 4 é que está na página 19 do livro, mas a 1, a 2 e a 3 dá para fazer pelo vídeo e pela explicação, certo? Então tudo de bom para vocês e até a próxima aula. Olá, bem-vindos ao canal Nova História. Hoje nós vamos falar sobre a contagem do tempo e divisões da história. Para localizar os fatos dentro da história, o tempo precisa ser medido e marcado. As sociedades cristãs usam o nascimento de Cristo como grande marco divisor do tempo. Se tomamos o nascimento de Cristo como referência, devemos contar o tempo de maneira regressiva. E depois do nascimento, contamos de maneira progressiva. O tempo pode ser dividido em períodos menores ou maiores. 10 anos, uma década, 100 anos, um século, 1000 anos, um milênio. O período mais utilizado nos estudos da história é o século. Além da divisão do tempo, os historiadores trabalham com divisões da própria história. E para isso, utilizam como marcos os acontecimentos mais importantes de cada período. A história é dividida em pré-história, história antiga, história medieval, história moderna e história contemporânea. A pré-história é o período que vai desde o surgimento do homem no planeta até o aparecimento da escrita. História antiga, conhecida também como Idade Antiga, vai desde o surgimento da escrita até o fim do Império Romano do Ocidente, no ano de 476 d.C. Em seguida, temos a História Medieval, ou Idade Média, que vai desde a queda do Império Romano do Ocidente até a conquista de Constantinopla pelos turcos em 1453.
Logo após, vem a História Moderna, ou Idade Moderna, que vai desde a conquista de Constantinopla até a Revolução Francesa, em 1789. E a História Contemporânea, ou Idade Contemporânea, é o período que vai da Revolução Francesa até os dias atuais. Então, gostou do vídeo? Deixe seu like e aproveite para se inscrever em nosso canal. Muito obrigada. Até o próximo!